Salve, guerreiros da minha banda. Olha, a política brasileira virou uma verdadeira pororoca de churume. O nível do político brasileiro, ele deixou de ser apenas preocupante. Ele já virou constrangedor. E isso não é força de expressão, não. Isso é uma constatação. Basta você assistir a uma sessão na Câmara dos Deputados que você percebe ali que o que deveria ser um debate sobre orçamentos, saúde, sobre educação, prevenção de tragédia, virou um palco de grosseria, falta de educação, discursos de ofensa, discurso que agride a inteligência do povo brasileiro. Parece até brincadeira o que eu vou falar aqui, mas é um assunto sério. A frase dita pelo deputado federal e pastor Sargento Isidoro, ele é do Avante da Bahia, em um vídeo que circulou aí nas redes sociais agora em fevereiro de 2026. Aqui a gente tem dois pontos, né? Os dois pontos principais dessa declaração. Primeiro, o contexto, né, que é o pastor Isidoro, conhecido por declarações polêmicas e posições conservadoras. Guarde isso que pode cair no Enem. Ele utilizou a linguagem informal e metafórica, vamos falar assim, né, que o advogado está de férias, para falar sobre a sua vida pessoal antes da sua conversão religiosa. Aí o segundo ponto é a declaração em si. Ao se referir ao seu passado e à sua transformação, ele afirmou, abre aspas, graças a Deus até as minhas pregas estão refeitas pelos anjos, fecha aspas. Estamos aqui diante da banalização da grosseria, do grotesco. E aí vem um outro parlamentar para afirmar, que foi o presidente lá do Republicanos, que se o trabalhador tiver 2 dias de folga, ele vai ter contato com substâncias ilícitas, se é que você me entende. Isso aqui não é juízo de valores, isso aí é o desprezo social, entendeu? Desprezo. Ele acha que o trabalhador é imoral, é descontrolado. Sendo ele um parlamentar que trabalha 3 dias por semana, ele trabalha 3 dias. E aí eu te pergunto, ele fala por experiência própria? E como se não bastasse, é um atrás do outro, eu tenho que falar rápido aqui. Me vem Nicolas Ferreira, né? Vagabundo, gravando um vídeo no meio da tragédia lá de Minas Gerais, atrapalhou um resgate. Famílias soterradas, pessoas que já faleceram por conta da tragédia. E essa disputa política acabou que falou mais alto. Tá nem aí, ó, se quem morreu, ele quer ir lá fazer videozinho de lacração. Isso é desumanização. Isso é desumanização. É o uso do espetáculo para criar política e ganhar like. Isso onde? No estado em que o Romeu Zema, que nem deveria ser político, teve lá um governo marcado por redução de redução de orçamento para prevenção. O Romeu Zema, que aumentou o seu próprio salário em 300%. Gente, tragédia acontece, mas ela pode ser mais ou menos grave de acordo com a sua escolha política. Porque quem paga a conta é você. Você que decide se aquele político milionário, que o Romeu Zema ele é milionário, se ele merece ou não o seu voto. Mas o que a gente vê nesses políticos de agora é lacração, grosseria, fake news e a exploração da miséria do povo como uma ferramenta eleitoral. Eles se autodenominam conservadores. Mas o que exatamente, para além de querer conservar as pregas, o que ele quer conservar? Ele quer conservar a sua fome, a desigualdade social, o seu abandono pelo Estado, e eles querem conservar o desprezo pelo trabalhador, pelo descanso merecido. Existe aqui uma frase que incomoda muita gente, mas é que eu vou falar. Você precisa e tem que aprender a votar conforme a sua classe social. Isso não é sobre dividir o país. É sobre consciência política e consciência de classe. Política é interesse, é projeto de nação, é saber escolher quem que vai decidir o seu salário mínimo.
Quem vai determinar a sua jornada de trabalho, a sua aposentadoria, seus direitos? Se você é um trabalhador, que você vive do seu salário, você depende de serviço público, por que que você vota em quem trabalha para te retirar os seus direitos? Em quem trabalha para cortar política pública? Quem trabalha para favorecer pequenos grupos econômicos? Achar que votar em um político milionário com a falsa ideia de que ele é rico, ele não vai roubar, isso é uma falácia. Justamente por ele ser milionário é que não deveria receber seu voto. E sabe por quê? Porque ele não conhece suas dores. Ele não conhece as suas necessidades, os seus sonhos. Votar é entender quem que defende seus interesses concretos. Não é sobre quem é simpático na igreja de terninho. É porque ele é ex-gay. Não é sobre quem fala mais alto. Ele vai chegar lá, ele vai lacrar porque ele fala na cara. Não é sobre isso, não. Não é sobre quem faz meme, não é sobre quem grita Deus, Pátria e Família. Grita Deus, Pátria e Família no microfone para depois falar grosserias enquanto está lá, ao invés de discutir a política pública. É sobre quem entende as suas dores, sabe que você depende do SUS, você tem que acordar de madrugada para ir pegar um ônibus lotado para trabalhar. Quem sabe o que é escolher entre pagar o aluguel, o carrinho do supermercado, quanto que vai dar no final do mês. Consciência de classe, gente, é lucidez. Muitos ricos votam pensando nos próprios interesses. O mercado financeiro vota pensando no lucro que ele vai ter no final do ano. Os grandes empresários financiam campanhas desses políticos pensando em que lei que aquele político vai aprovar que vai favorecer os seus interesses ali. É interesse. E você, trabalhador, tem interesse em quê? Muitas vezes você vota contra você mesmo. Você vota movido pelo medo, pela fake news, pela guerra cultural, o dogma religioso, aquele populismo penal que eles falam, bandido bom é bandido desvivido. Enquanto isso, as decisões que impactam diretamente a sua vida, elas são tomadas no Congresso e em jantares caros que você não foi convidado para sentar à mesa. Entendeu? Então, para mim, não faz o menor sentido votar num Ibanez Rocha como governador de Brasília se o cara já é milionário. Claro que ele vai se associar com o cara do Banco Master. Claro que ele vai fazer isso. Votar no Romeu Zema, que já é milionário. A fortuna do Romeu Zema, ela dobrou em 4 anos. Ele tinha 69 milhões, agora ele tem mais de 120 milhões. Ela dobrou em 4 anos. Ele vai criar políticas que vai favorecer o amiguinho dele, que é o dono da Localiza, do aluguel de carros Localiza. Depois você procura ali o que um tem a ver com o outro. E você, pobre, que tá, continua votando nesses caras para você ver o que você vai receber. Até aquele vagabundo do Nicolas Ferreira foi fazer videozinho de lacração, impedindo o resgate de pessoas que tinham necessidade de sair dali de um ambiente extremamente vulnerabilizado. E você vai continuar votando num cara num Congresso inteiro que é inimigo do povo. E a gente está falando aqui, mais de 3 anos. Este Congresso é inimigo do povo. A gente precisa tirar esta pororoca de churume que lá está, que não fazem uma ponta de um caralho.